No Brasil, dirigir sob influência de substância psicoativa é crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito. A restrição inclui, além do álcool, todos os tipos de drogas ilícitas. Quem fala sobre os efeitos do consumo dessas substâncias na direção é o Júnior Amaranto, psicólogo especialista em dependência química da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, SEPREV. Primeiro, como é que a pessoa tenta dirigir sob efeito de qualquer substância, sabendo que é contra a lei? Já gera uma sintomatologia de que o efeito traz esse poder? Sim. O que é que está acontecendo, Miguel, em relação a, primeiramente, falar da juventude? Tem muitos jovens que iniciam um processo de uso de drogas e eles não querem que os pais saibam, logicamente, e como ninguém da sociedade. E o que é que eles têm feito? Eles têm pego os carros dos pais ou seus próprios carros e estão fazendo o uso dessas drogas dentro desses veículos. Isso percorrendo a cidade, certo? Nós já sabemos dos casos de álcool e direção que não combinam de jeito nenhum. Claro, e logicamente também as drogas ilícitas menos ainda, mas temos alguns jovens que já foram pegos em algumas blitz aqui, realmente na cidade mesmo, de fumando maconha dentro do carro e dirigindo pela cidade. O carro lá como uma chaminé, mas o rapaz fumando maconha, cheirando loló, fumando pedra de crack, certo? Todo tipo de droga, ele vai realmente alterar o sistema nervoso central. O carro serve de esconderijo. Primeiro de propriedade privada, né? Exatamente. E também como um elemento de deslocamento de um lugar para o outro. Obviamente, durante o percurso, o uso e no interstício de uma festa para outra, de uma localidade para outra, isso aí vai gerando uma bomba atômica, né? Verdade. E é desse jeito que tem acontecido. Eles estão exatamente camuflando realmente a possível descoberta do seu uso. Então, porque na festa não pode, na casa do amigo não pode, sim, na boate não pode, onde é que eu vou usar? Barzinho não pode, em casa não pode. Onde é que eu vou usar? O carro, estou nesse translado que estou fazendo realmente, nessa saída de casa para o trabalho, de casa para a casa da namorada, eu faço uso. Então, isso tem sido em alta, está em ascensão esse tipo de uso específico nas grandes capitais, realmente em muitos outros interiores também, certo? E é algo assim alarmante e preocupante, porque isso vai realmente, nós temos casos de pessoas que tiveram parada cardíaca usando loló, dirigindo. E é muito mais grave porque é inseguro, não é? Totalmente inseguro, porque o ato de dirigir requer de você lucidez. Total. Completa lucidez. E isso tem acontecido. E não só o uso individual. Se reúne aquele grupinho dentro do carro e tem feito realmente aqueles 4, 5 jovens, a quantidade realmente exata que cabe em um veículo, mas sem cintos de segurança, fazendo festa, som alto e curtindo, realmente fumando maconha ou cheirando loló dentro do carro, certo? E uma coisa que é interessante aqui, o loló, Miguel, hoje ele só está perdendo para maconha. Em relação, é uma droga, realmente um inalante, só está perdendo para maconha agora. O loló, ele substituiu a antiga cola de sapateiro, certo? Os usuários da cola de sapateiro, eles migraram ou para o crack ou para o loló, certo? Só que é uma droga que as pessoas antigamente usada, né, em uma geração de 1970, alguns chamavam de cheirinho loló, lança-perfume, certo? Aquela substância não é mais a mesma de 1970, quando as pessoas usavam nos bailinhos de carnaval, que era mais ou menos a base de essência com éter. Hoje, os traficantes, eles mudaram tudo, certo? Existe o éter, mas tem gasolina, ele tem outros tipos de solvente, desinfetantes, amoníacos. Então, enfim, os traficantes, eles mudaram toda a essência. Isso fazendo com que todo o processo realmente de elaboração da droga, ele foi totalmente modificado, gerando euforia, taquicardia, alguns casos de parada cardiorrespiratória, certo? Então, todas as drogas hoje, elas estão sendo manipuladas de via artesanal na mão de traficantes e as pessoas estão usando realmente sem saber o que elas podem causar no organismo. E é o detalhe da nossa conversa. Estão usando em locais, realmente assim, totalmente assim, quer dizer, em qualquer lugar já é inapropriado o uso de droga ilícita, mas em um local, no caso do carro,
causando um risco para si mesmo e para a vida de outras pessoas. O senhor falou agora há pouco que já teve casos de paradas cardíacas. Isso. Por uso do loló especificamente. Eu fiz essa ressalta por quê? Porque as pessoas acreditam que o loló é uma droga leve. Muito pelo contrário, certo? Aqui eu fico, o loló é uma das drogas mais perigosas que existe, certo? Porque as pessoas acreditam que quem está na pior, quem está fumando, é quem está no crack ou quem está na cocaína. Mais uma vez alerta, o loló tem causado assim um uso, um vício muito grande entre os jovens, certo? E tem muitos jovens que já tiveram casos de parada cardiorrespiratória por uso do loló. Exatamente por causa da manipulação que os traficantes fizeram dessa substância. Eles modificaram a substância. Por que é perigoso ao dirigir, consumir, inalar, fumar drogas ilícitas? Bom, as drogas ilícitas, elas têm um poder, logicamente, de causar realmente uma mudança no sistema nervoso central. As drogas são classificadas por 3 grandes grupos: depressoras, estimulantes, certo? E as depressoras, estimulantes e as perturbadoras. Cada tipo, ele tem uma função diferente. As depressoras, nós vamos ter o álcool, as perturbadoras vamos ter o LSD, o êxtase, certo? As estimulantes vamos ter a cocaína, só que cada uma dessas drogas, elas causam uma função diferente. Exato. Exemplo, tem pessoas que bebem um copo de cerveja e fica bêbada. Tem pessoas que tomam 10 e não fica. Isso também depende de organismo para organismo. Agora, o que eu quero ressaltar? A pessoa que está tomando 10 copos de cerveja e não está ficando bêbado também não se acha o maioral. Significa dizer que o seu organismo já está adaptado àquele tipo de substância. Isso também é um sinal de alerta. Certo? Da mesma forma a questão dos usuários das drogas ilícitas. Tem pessoas que dizem, não, eu só fumo maconha. E o usuário de maconha é o mais complicado de trabalhar, Miguel. É aquele usuário que diz, a maconha é da natureza, não vicia, não faço mal para ninguém. Esse tipo de conversa não cola mais. Esse tipo de conversa realmente não dá mais. Então, qualquer tipo de droga realmente que altere realmente o funcionamento do sistema nervoso central, seja realmente de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, ela é proibido realmente usar droga e dirigir. Algumas podem ocasionar uma sonolência, algumas Exato. palpitações, outra euforia, outras, enfim, um grupo vai influenciando um ao outro e quem está dirigindo, além do efeito, né, da própria droga no organismo, tem um efeito de grupo. Exato. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, ninguém, Miguel, nunca vai botar uma pistola ou um revólver na cabeça de um jovem desse para dizer fume, beba ou cheire isso aqui. Ninguém nunca vai fazer isso. Só que sempre vai ter aquele carinha que vai oferecer. Olha, usa, isso aqui é bom, isso aqui vai te dar um barato, você vai se sentir bem, certo? Agora, 99,999% das pessoas que fazem isso são de pessoas próximas. Você aceitaria algo de um desconhecido? Não. Os nossos pais já fizeram aquela palestra básica. Meu filho, se alguém oferecer alguma coisa para você, não pegue, não aceite, não faça nada de errado. Só que quem oferece a primeira droga, o primeiro uso, é uma pessoa próxima. Eu tenho falado isso e as pessoas precisam estar atentas, porque ninguém vai aceitar algo de um desconhecido, mas de uma pessoa próxima, no mínimo a pessoa vai pensar, aceito ou não. Mas tem muitos jovens que querem fazer parte daquele grupo. Aí ele está num carro, certo? Tem 5 pessoas lá, tira um baseado, todos começam a fumar. Naquele meio ali, ele já fica acuado. Poxa, se eu não usar, o que é que vão pensar de mim? Não é? Então muitos acabam caindo nessa cilada, usando ali naquele grupinho por causa da folia, mas caem numa tremenda enrascada em um fundo de poço. Então as companhias, elas são uma influência direta até para a responsabilidade do motorista? Totalmente. Miguel, se você for me dizer, Júnior, qual o pior tipo de droga que existe? Eu sou especialista em dependência química, mas vou dizer, Miguel, o pior tipo de droga que existe é a droga da má amizade. Quando você tem um amigo ruim, é pior do que qualquer outro tipo de droga, seja lícita ou ilícita. Porque este amigo, ele pode ter o poder de influenciar você a usar qualquer tipo de droga, no caso, quando ele é uma pessoa ruim. E, geralmente, exerce uma influência sobre o grupo, né? Totalmente, certo? Porque é uma pessoa que... É o famoso ditado, Miguel, dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Isso nunca foi tão verdadeiro nos tempos atuais, certo? Porque uma pessoa realmente que anda... se você tem um amigo que só chama você para beber, para ir no boteco, para ir para farra, vamos tomar cachaça, vamos fazer festa. Poxa, será que esse cara é seu amigo de verdade?
certo? Então, é um tempo que nós temos que ver realmente assim, quais são as amizades que nós estamos tendo e se essa amizade está sendo boa para mim ou não. Né? Então, vamos falar sobre uma droga e a gente fala sobre o efeito dela ao dirigir. Maconha, por exemplo. Pronto, a maconha. A maconha, ela é uma droga assim, que ela pode causar realmente uma viagem, popularmente falando, como os meninos falam, diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que falam que ficam relaxadas, né? E tem pessoas realmente que ficam mais alertas. E esse efeito, ela é uma causa das modificações que têm sido feitas pelos traficantes, certo? O THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é a substância química que causa a dependência na maconha, ele tem sido manipulado via artesanal, realmente assim, em estufas por traficantes e depender da prensagem do plantio que eles estão fazendo. Então, cada organismo vai funcionar de uma maneira diferente. Agora, a grande maioria vão relatar que ficam inteiramente relaxados. Então, imagina, é como se você tomasse um Rivotril, um diazepam e fosse dirigir. Nossa, você vai ficar... Perdeu os reflexos, Exato. Né? E uma droga perturbadora? A perturbadora é o êxtase ou o LSD. Por exemplo, o êxtase e o LSD, eles têm uma função de elevar a temperatura corporal. Uma pessoa com febre, Miguel, é o quê? 39 graus? 38, 39 graus já é considerado febre, não é? A temperatura corporal ela é elevada para próximo aos 42 graus. É próximo à convulsão, já ou passando já para ter uma convulsão. Então, a temperatura elevada, ela faz com que o indivíduo comece a tomar muita água, só que o corpo ele desidrata rápido. Eles relatam deformações, é como se você estivesse olhando para mim e estivesse me vendo assim deformando, como se eu estivesse derretendo. Só que isso realmente aí é uma função realmente dessa alteração da droga perturbadora que ela está causando no sistema nervoso central. Imagina o cara dirigindo. Então, ele começa a ver coisa ou não tem. Os carros, para ele, vão se transformar praticamente como aquele filme dos Transformers, aqueles carros robô, certo? Ele começa a ver esse tipo de coisa, ver realmente coisa que não existe. Então, se droga jamais, né? Sim, mas se claro. dirigir, pior ainda. Exato. Né? E o que faltou do grupo, a estimulante, que seria crack, cocaína, nesse tipo de droga, realmente assim, pronto. Tem muita gente que usa a cocaína realmente para ficar ligadão, certo? Só que aí dá taquicardia, realmente a pessoa fica muito eufórica. Imagina uma pessoa eufórica no trânsito. Pode causar qualquer tipo de acidente. Então, não, droga lícita ou ilícita, gente, não combina com direção. Conversamos com o Júnior Amaranto, ele é psicólogo especialista em dependência química da Secretaria de Estado da Prevenção à Violência. Muito obrigado pela entrevista. Uma grande alegria, Miguel. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá!